Olá, eu me chamo Rafaela Souza de Almeida, eu sou estudante do curso de graduação da Universidade Estadual do Tocantins e eu fui voluntária PIVIC no ciclo de 2019 a 2020, no qual eu desenvolvi a pesquisa Caracterização Epidemiológica dos casos de doenças diarreicas agudas em Araguatins, Tocantins, Brasil. E a minha orientadora foi a professora pesquisadora Lília Natália Ferreira de Lima. Então, DDA é a sigla para abreviar doença diarreica aguda. Segundo Miranda e colaboradores, em seu estudo de 2017, a caracterização de uma diarreia é o aumento das evacuações, fezes aquosas e sem consistência, febre, dor abdominal e, em casos mais graves, a desidratação. Quanto à etiologia, as principais causas do surgimento de uma diarreia são vírus, bactérias, parasitas, porém alguns outros fatores também influenciam, como o saneamento básico e as condições de vida de uma pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diarreia é a segunda principal causa de morte em crianças menores de 5 anos. E a diarreia acomete todos os indivíduos de todas as faixas etárias em todo o mundo, sendo que a região norte é a terceira região do Brasil com maiores ocorrências. E o Tocantins, que é o estado em que a pesquisa foi realizada, tem grande influência nesses números altos. Dado o exposto e dada a relevância e a importância de pesquisar as diarreias agudas, o objetivo geral da pesquisa foi analisar e caracterizar os casos de DDAs no município de Araguatins, Tocantins, Brasil. E os objetivos específicos foram analisar a distribuição temporal dos casos, caracterização dos casos por faixa etária e investigação dos planos de tratamentos mais utilizados. Como metodologia, tratou-se de um estudo epidemiológico com caráter quantitativo e exploratório descritivo. A pesquisa foi realizada em Araguatins, Tocantins, e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Unitins em 24 de junho de 2019. Os dados coletados foram dos anos de 2015 até 2019, e eles foram coletados a partir de um sistema de informação que foi implementado a partir de um programa de monitorização das doenças diarreicas agudas. Esse sistema é o Banco de Dados CIVEP-DDA, e as variáveis coletadas foram faixa etária, de indivíduos menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 anos e de indivíduos de 10 a mais anos, mês e anos de ocorrência e os planos de tratamento mais utilizados. Para analisar estatisticamente esses dados, foi utilizado o pacote SPSS, e os testes aplicados foram o Q-quadrado de Pearson e Q-quadrado de Port-Rock, e a significância para todos os testes foi de 5%. A partir das análises, chegamos a alguns resultados. Primeiramente, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, foram implantados o Programa de Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas. Não são todas as unidades de saúde que têm esse programa implementado e praticam a monitorização das diarreias. No município de Araguatins, existem essas unidades, esses centros de saúde que têm o programa implementado. E como que funciona esse programa? As unidades que o têm implementado recebem fichas para serem preenchidas em todos os casos de diarreia. Então, se chega um paciente na minha unidade, eu preencho aquelas fichas e essas unidades recolhem semanalmente e enviam para a Secretaria Municipal de Saúde, que é a responsável por alimentar o sistema. Sobre a distribuição temporal dos casos. O gráfico mostra que, nos anos de 2015 a 2017, praticamente houve uma estabilidade, tendo aí um aumento um pouco maior do ano de 2016 sobre o ano de 2015. Porém, de 2015 até 2017, ficou praticamente estável.
Já no ano de 2018, houve um aumento muito grande dos casos. Em 2017, em 2019, aliás, desculpa, diminuiu um pouco, porém o número continuou alto em relação aos outros anos. Segundo Vasconcelos e colaboradores, em seu estudo de 2008, esse grande aumento de casos de DDA em alguma época, em algum período do ano ou do mês, não tem uma explicação específica. Ah, foi isso. Mas existem algumas suposições, como a de que pode ter ocorrido algum surto em algum estabelecimento, em algum bairro, por exemplo, em uma creche. As crianças podem ter consumido alimento ou água contaminada e praticamente todas as crianças daquela creche contraíram a diarreia. Então, isso faz com que haja aumentos tão expressivos de casos de alguma doença, no caso de diarreia, em um determinado período de tempo. Sobre a caracterização por faixa etária. Primeiro, foi aplicado o teste de Q² para verificar se havia alguma significância, se havia alguma diferença entre os valores que fossem muito expressivos em relação à faixa etária. E verificou-se que sim, tanto que o P ficou menor que 0,001%, que é menor do que a relevância que foi aplicada nos testes. Então, a partir disso, foi aplicado o teste de Porte-Rock para verificar onde exatamente estava essa diferença. Então, verificou-se, segundo o gráfico, que as faixas etárias mais acometidas por diarreias agudas no período analisado foram de 10 ou mais anos e entre 1 e 4 anos. Nascimento, em 2013, em seu estudo, explica que indivíduos nessa faixa etária de 10 ou mais anos convivem em muitos ambientes e com muitas outras pessoas. Então, o contato dessa faixa etária é um pouco maior. Isso favorece a contaminação. Além disso, essa faixa etária compreende pessoas de 10 a mais anos. Então, esse grupo tem uma gama muito grande de pessoas. E esse número muito grande faz com que os casos sejam mais elevados. Já de indivíduos, de crianças de 1 a 4 anos, essa maior prevalência é explicada por Macedo em seu estudo de 2018. Ele explica que as crianças nessa fase estão na fase oral, ou seja, é aquela fase em que tudo que a criança pega, a criança leva para a boca. E isso influencia, porque a criança pode ingerir algum alimento, algum objeto, pode passar na boca, né, que esteja contaminado, favorecendo assim o surgimento de diarreia. Quanto ao número de tratamento, a Organização Mundial da Saúde estabelece 3 tipos de tratamento, A, B e C. Esses tratamentos eles vão ser aplicados de acordo com o grau da diarreia e com a gravidade. Verificou-se que os planos de tratamento mais utilizados são o plano A e o plano B. O plano A são aquelas pessoas que apresentam diarreia leve, sem uma desidratação muito acentuada. Então, esses pacientes são orientados a fazer a reidratação oral em casa e ficar atentos aos sintomas para qualquer coisa voltar para a unidade de saúde. Já o plano de tratamento B é aplicado naqueles indivíduos que têm uma diarreia moderada. Então, quem tem esse tipo de tratamento é preciso ter uma reidratação ali no ambiente de saúde e quando termina a reidratação, esse paciente é encaminhado para casa e orientado que depois de 24 horas ele tem que voltar, além de ficar atento aos sintomas, sempre atento aos sintomas. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde já atenta que essa faixa etária de crianças de menores de 5 anos merece uma atenção bem especial devido à grande taxa de mortalidade entre esses indivíduos. Então, o que se levou-se dessa pesquisa? Quais as considerações finais que nós temos sobre essa pesquisa? Sobre a distribuição temporal, o ano de 2018 foi o ano com maior ocorrência de diarreias agudas. Sobre a faixa etária, indivíduos de 10 ou mais anos e os que estavam entre 1 e 4 anos foram os mais acometidos. Plano de tratamentos mais utilizados foram o plano A e o plano B. Então, as informações advindas do estudo são de grande valia e agregam para o conhecimento científico sobre a problemática na região. Sugere-se maiores estudos com abordagens complementadoras a esse estudo
para que a temática seja ainda mais explorada cientificamente, contribuindo assim para que os gestores tenham planejamento de ações de controle cada vez mais específicos. Essas foram algumas das referências usadas e obrigada.